Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 8º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 8, a fé. Abre aspas. Pois é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé, é dom de Deus. Fecha aspas. Citado em Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Abre aspas. Aprendemos que o homem se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Fecha aspas. Citado em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fecham aspas. Citado em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Todos precisamos de libertação e ninguém pode ser o salvador de si mesmo. Só por Jesus é que podemos ser salvos, mas para que a salvação e a libertação se atualizem e cumpram os seus efeitos na vida de uma pessoa ou em determinado lugar, a fé é indispensável, ou seja, não é possível sem ela. É certo que, por sua morte na cruz e por sua ressurreição, Jesus já nos salvou inteiramente e de uma vez por todas. Agora tudo o que temos a fazer é nos unir a Ele de corpo e alma, para que possamos nos apropriar do que Ele conquistou para nós. E é pela fé que fazemos isso. Por meio dela, tomamos posse daquilo que nos foi dado por pura bondade de Deus, os méritos da paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. Ele nos tornou herdeiros de todos os bens divinos e nos deu o seu poder para sairmos vitoriosos de todas as provações e sofrimentos. É a fé que estabelece o canal, a via de acesso, que nos liga diretamente a Jesus, fonte de toda graça. Ela é a porta que se abre para que possamos entrar na presença de Deus e ali permanecer sem medo de sermos julgados e condenados, pois Cristo destruiu com seu sangue a sentença de morte que pesava contra nós. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. Nossa dívida infinita foi paga e estamos em paz com Deus. Assim, pela fé, o homem diz ao Senhor concretamente, abre aspas, sim, eu aceito o que o Senhor me dá. Eu aceito ser salvo por ti, fecha aspas. Ela é, portanto, a resposta que a pessoa dá a Deus do mais fundo de sua alma, ultrapassando inclusive a fronteira do que as palavras podem traduzir. Pois não é uma resposta dada apenas com a boca, mas com aquilo que existe de mais íntimo no ser humano, seu coração. Por essa razão, a fé não pode ser reduzida a um sentimento, muito menos confundida com uma visão de mundo, pois ela é, antes de tudo, uma maneira de se relacionar com Deus, acolhendo e obedecendo sua santa vontade. Há quem pense que basta aceitar como verdade os ensinamentos da Bíblia para ter fé, mas isso é muito pouco e não transforma a vida de ninguém. Crer é, sobretudo, entregar-se a Deus sem lhe impor condições, aceitando Jesus como o único Salvador. Isso exige que eu renuncie a qualquer outra proposta de salvação que não seja Ele. Nenhum ser humano pode se salvar por sua própria capacidade, mas somente por meio da fé. E, para que não restassem dúvidas a esse respeito, São Paulo assegurou que, mesmo que cumpramos fielmente a lei, isso não nos salvará. Nem mesmo as obras podem nos salvar. Somente a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, pode fazê-lo. Abre aspas. O homem se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Fecham aspas. Citado em Gálatas 2, versículo 16. Abre aspas. Pois é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé. É dom de Deus, fecham aspas, citado em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 ao 9. Quem acha que pode se salvar simplesmente fazendo o bem, seguindo todas as regras e cumprindo fielmente os bons preceitos, ao agir assim, despreza Jesus como Salvador, julga desnecessários seus sofrimentos e morte na cruz e coloca
as próprias obras acima da obra de Deus. Ao recusar o Salvador divino, condena-se, de modo que não há alternativa. Crer é necessário, pois disso depende a nossa salvação. Abre aspas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fecham aspas, citado em Marcos capítulo 16, versículo 16. Mas quem crê entra na graça e recebe mais do que pode imaginar. Abre aspas. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Fecha aspas. Citado em Atos capítulo 10, versículo 43. Quem crê vive livre de todas as amarras que o prendiam, já não é dominado pelo pecado nem subjugado pelo demônio, mas ainda já vive algo do céu aqui na terra, porque experimenta o próprio Deus. Portanto, ter fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas confiar-se inteiramente a Ele, o que muda tudo, pois na existência de Deus até o demônio acredita. Fé é abandonar-se completamente nas mãos do Senhor e aceitar tudo que dele vier, porque acreditamos nele, porque confiamos nele mais do que em nós mesmos e aceitamos o seu plano de amor para nossas vidas. Isso sim é um verdadeiro relacionamento, e o relacionamento com Deus é a nossa salvação. Como saber tudo isso e ainda resistir ao Senhor? Como poderíamos chamar de fé aquilo que não nos leva a fazer a vontade dele? Quem acredita e confia também obedece. Crer em Deus nos salva justamente porque nos faz cumprir o que Ele nos manda como um Pai que nos ama e quer o melhor para nós. Por isso está escrito, abre aspas, sem fé é impossível agradar a Deus. Fecha aspas, citado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, devemos buscar constantemente fortalecê-la através da oração, da leitura da palavra e da vivência dos sacramentos. Fale com o Senhor. Como está a minha fé atualmente? Tenho confiado plenamente em Deus? Quais são os momentos em que minha fé foi mais desafiada? Como reagir? O que posso fazer para fortalecer minha fé a cada dia? Desafio do dia. Dedique um tempo para refletir sobre o momento em sua vida em que sua fé foi testada. Escreva sobre essa experiência e como você superou o desafio com a ajuda de Deus. Reflita sobre o que aprendeu e como isso fortaleceu sua fé. Oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, aumenta minha fé e ajuda-me a confiar plenamente em Ti. Que eu possa ver além das circunstâncias e acreditar nas Suas promessas. Fortalece-me nos momentos de dúvida e guia-me pelo caminho da verdade. Que minha fé seja viva e ativa, refletindo o Teu amor e Tua graça em todas as minhas ações. Amém. Propósito. Escolha um versículo bíblico sobre fé para memorizar e meditar ao longo do dia. Realize um ato de fé confiando em Deus em uma situação específica que você está enfrentando. Lembre-se de que a dúvida é parte natural em nossa caminhada de fé. Você cresce com ela quando busca a resposta na oração, na palavra de Deus e no aconselhamento espiritual. Enfrente seus medos, vença-os confiando no Senhor. Ele está no controle e o plano dele para a sua vida é bom. A seguir, no livro, tem um espaço para que possamos realizar os nossos registros e as nossas reflexões. Aproveite esse momento também para incentivá-los a adquirir esse livro, que é uma verdadeira bússola que nos ajuda a percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, como é citado na capa final do livro, e continua, abrindo aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Fecha aspas, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Chegado o momento agora de realizarmos a leitura diária para a Quaresma, estamos iniciando a semana 2 das virtudes cristãs. Finalizamos a semana 1, que foi da reflexão sobre a vida interior. Iniciemos essa semana então com a leitura do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Deixarei na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro, que será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel, que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus e, como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Até breve.